A Série B mais equilibrada da história? Olá, pessoal! Começando mais um Raio-X da rodada. Eu sou Celso Shigami, estou aqui com Fred Figueroa e com o maestro Cássio Zirpoli. Nós somos o 45 Minutos nessa parceria com a Game Arena. Viva o jogo! E agora a gente vai seguir nosso acompanhamento passo a passo dessa Série B em sua edição 2024, após o encerramento da 11ª rodada da competição. E Fred, a gente está diante de um recorte inédito. A gente está diante de um achatamento certamente histórico dentro da competição, né? Celso, para onde você olhar na primeira parte da classificação, para onde você olhar, você vai encontrar um recorte de extremo achatamento. Celso, em qualquer recorte que a gente faça, das primeiras 10, 12, 13 posições, a gente vai encontrar um recorte extremamente equilibrado. E por isso já salta aos olhos o primeiro recorte, que é aquele que vai do líder, América Mineiro, ao 7º colocado, que é o Curitiba. Tá? Essa rodada ela terminou na quinta-feira e faltavam 2 jogos na quinta-feira. Faltava o jogo Vila Nova e Mirassol e Ceará e Sport. Se o Mirassol pontuasse contra o Vila Nova e se o Ceará vencesse o Sport, esse recorte seria do primeiro ao 9º. Esse mesmo recorte dos 3 pontos iria do primeiro ao 9º colocado. Como o Mirassol perdeu e o Ceará apenas empatou com o Sport, diminuiu um pouquinho. Ficou do primeiro ao 7º. Mas olha, continua sendo muito relevante você ter 7 times e não é ali no meinho, onde tudo é muito misturado na classificação. É no primeiro bloco. Você tem um primeiro bloco de 7 clubes separados por uma rodada. América Mineiro com 21, Avaí com 21, Operário 21, Sport 19 e aí o triplo empate com 18 pontos que tem Santos, Goiás e Curitiba. Tá? Nunca na história, desde que a Série B passou a ser disputada no modelo de pontos corridos em 2006, a gente teve um recorte tão achatado no primeiro bloco. Tá? Em 15 de 18 edições, Celso, a gente tem isso aí aqui marcado no gráfico ao lado. Em 15 de 18 edições, essa diferença foi de 6 pontos ou mais. Mas nas outras 3 que ficaram abaixo, nunca chegou em 3 não. O mínimo que chegou foi 4 pontos. Tá? 4, isso exatamente. Em 2006, quando tudo estava começando. Primeira edição, né? Tudo novo, como o Maestro sempre gosta de destacar, né? Sem exatamente. Parâmetro. Então, Celso, a gente tem aí um recorte muito significativo, tá? E que ele fica ainda mais significativo quando a gente vê que dos 6 clubes que nós apontamos como potenciais candidatos ao acesso, 5 deles estão dentro desse recorte, dos 7. Tá? E o que está fora, o Ceará, está 2 pontos atrás. Está mais ou menos na mesma remada dos demais. Então, 11 rodadas disputadas, quase 30% da competição, a gente vai se aproximando de 30% da competição, tá? E é sim um equilíbrio relevante e histórico. Fred trouxe um ponto no final que é para onde eu ia seguir, que além desse achatamento, Celso, é quem compõe esse momento, porque poderia ser ali beirando 1/3, daqui a pouco bate 1/3 da competição, e poderia ser os favoritos estarem patinando ali na tabela, esperando a abertura da janela, até estão, mas poderiam estar realmente esperando a abertura da janela de julho para ter alguma condição melhor de pontuação. Mas não é o caso. Então, assim, o número de clubes que tinham uma cara de postulantes ao acesso era muito bem definida nessa edição, é muito mais equilibrada do que a do ano passado. No caso, é equilibrada no sarrafo maior, muito mais difícil do que a do ano passado. E desses 6 times, todos tiveram assim, momentos interessantes de alguma sequência de pontuação e uma derrapada aqui.
O Sport começou muito bem, com 4 vitórias. O Santos, embora tenha perdido, mas depois engatou 4 vitórias. Mas o próprio Sport perdeu 3 jogos seguidos, o Santos perdeu 4 jogos seguidos. Aí depois o Santos, mesmo sem fazer uma boa partida, vence o Goiás, que era um time que estava no G4. Inclusive, esse resultado tira o Goiás do G4 para permitir a entrada do Operário. O Sport, que estava ali naquela má fase, de repente vence 2 jogos em casa e empata um fora de casa. O time que vinha sendo goleado e de repente não sofreu gols nos últimos 270 minutos. Então, assim, estou dando esses exemplos de Sport Santos, que seriam 2 desses nomes, mas os outros passaram. O Coritiba começou muito, muito mal. Assim, o Coritiba, na verdade, começou com a cara de marola para pior. Mas, de repente, começou a pontuar, ainda que não tenha mudado a água para o vinho, mas começou a pontuar. E é um clube que, na janela, como eu tinha citado há pouco, ele tá conseguindo pontuar para não ter que remar tanto quando ele se reforçar, porque considerando que é uma SAF com uma SAF de bom poder aquisitivo, tende a se reforçar bem, mas não adianta só se reforçar ali e ter um mar inteiro para remar. Nesse caso, está todo mundo pontuando bem, exceção feita ao Ceará, que ainda assim está a 3 pontos do G4. O Ceará só não está uma rodada do G4, que pelo número de vitórias, caso ele vença na próxima rodada e todos os outros resultados beneficiem, ele não entraria porque ele teria uma vitória a menos. Mas ele pelo menos empataria a pontuação do G4. Então também assim não é nada muito grave. Então esse achatamento ele acontece de forma histórica na questão numérica, e para deixar ainda mais relevante esse cenário, a gente já tinha falado até do achatamento no começo da competição, mas é porque achatou mais e o campeonato andou. Então, na verdade, ficou um cenário mais forte. E é um cenário com as principais forças envolvidas, 5 de 6, com a sexta ainda próxima. A sexta não está fora da briga, a sexta tá ainda próxima, ainda segue próxima. Aí, numa dessa, você vê o Avaí, que tem emendado aquela sequência enorme de vitórias, e continua, embora tenha empatado, mas continua com a sequência invicta. E o Operário, que poderia ser um time que ninguém dá cartaz, e está aí com a maior sequência de vitórias da competição nesse momento. Com 4 vitórias, e o próximo jogo em casa é acessível. Ou seja, a gente está olhando a tabela e a gente vem fazendo esse cenário todas as rodadas, e a próxima rodada talvez o Operário, que você olha assim, dentro do G4 é o Operário que vai rodar. Talvez não seja, porque a tabela continua favorável e o time vem ganhando todos os jogos. Então, é um cenário muito interessante para acompanhar esse da Série B até o momento. A gente tem feito uma rodada em que há um achatamento maior, e aí na rodada seguinte há uma pequena dilatação. Porém, quando a gente vai para o saldo, que você vai uma sim, outra não, o achatamento vai ficando maior. A dilatação, quando acontece, ela não é grande o suficiente para que na rodada seguinte já esteja dissipado o achatamento. Tá? Então, como o Cássio falou, a gente tem 2, abre aspas, invasores, mas são invasores que estão se consolidando. O Operário, como o Cássio trouxe. O Avaí eu não considero não, tá? O Avaí tem muitos acessos, assim... Não, historicamente sim, mas... O Operário, eu acho que o Operário seria invasor realmente em qualquer cenário, assim, porque você não colocaria ele como em nenhum... O Avaí você fala, é melhor ter uma atenção ali, porque é um time que costuma brigar, mesmo quando não vai tão bem, ele costuma ter força. Já o Operário não, esse realmente é difícil não enxergar como, entre aspas, invasor. Quando eu falo invasor é porque nas projeções, inclusive as nossas próprias projeções, quando a gente fez a nossa projeção, ninguém citou o Avaí como sequer um candidato a perseguidor, né? A gente deixou o Avaí mais distante e ele, né, com mas essa na hora que ele aparece, você puxa o arquivo do Avaí e não salta tanto aos olhos. Assim, você vê todo o preparação, é estranho, mas esse time consegue fazer isso. Ele em algum momento consegue. Então você tem esses times resistindo, tá? Dentro desse bloco de cima, além de ter outros que sempre cercam ali, o Mirassol, o Novo Horizontino, o Vila Nova voltando a se aproximar, que são interessantes, né? São times que conseguem ser competitivos e que são decisivos para a gente ter esse recorte, tá, Celso? Para eu passar mais alguns dados que são interessantes e são históricos, o G4 atual, tá, que tem 3 clubes com 21 pontos e um com 19, juntos eles somam 82 pontos. E você vai voltando no tempo e você não encontra nenhum G4 com 82 pontos. Você encontra G4 com mais de 90 pontos. Mas você não encontra G4 com 82 pontos. E você poderia até ser levado a pensar que não seria dessa forma, porque embora o líder
esteja com 21 pontos, a média abaixo, mas o vice-líder tem a mesma pontuação, o terceiro lugar tem a mesma pontuação, mas a verdade é que é todo mundo abaixo. Assim, Exatamente. a verdade é que está todo mundo pontuando menos do que historicamente, quando a gente fala historicamente, a base de dados que a gente tem acesso aqui nessa pesquisa é a Série B, como já foi dito, de 2006 até agora, fazendo todos os recortes comparativos e sempre com o mesmo modelo, né? Perfeito, Cássio. E aí, para dar mais um recorte, que o próprio Cássio já trouxe quando citou o Ceará, e que está aqui no quadro ao nosso lado, essa diferença aí, também muito pequena, do quarto ao 10º, são apenas 3 pontos. Isso já aconteceu, tá? Óbvio que não chega a ser comum, mas não é uma exceção histórica. A gente tem outras edições registrando essa diferença aí de 3 pontos. Lógico que você está ali na curva das. No grupo das 1, 2, 3 edições que aconteceu uma pontuação tão baixa. Mas pelo menos não é uma exceção histórica, tá? Então, esse é o cenário, Celso, que essa rodada ela fecha. E eu ainda trago mais um ponto, que aí é saindo da matemática e entrando um pouquinho no futebol, que essa rodada teve algo interessante, né? Que foi 3 confrontos diretos entre o tal G6, né? Os 6 times que foram apontados por nós e por todo mundo como os principais favoritos ao acesso. Eu assisti os 3 jogos, né? Os 3 jogos foram em horários diferentes, então foi possível assistir as 3 partidas. E eu diria que minha conclusão nessas partidas é que esses times estão, não só na matemática, mas também no desempenho, mais próximos do que jamais estiveram. E para eu dizer isso, eu estou dizendo que o Santos desce um degrau. O Santos, que parecia estar num patamar acima, ele desce um degrau. Tá? E desce mais um degrau, né, Fred? Porque a gente tinha primeiro esse recorte que você falou do patamar acima, depois principalmente da performance mesmo do time no Campeonato Paulista, a ideia de que poderia ser um time que ia destacar-se rapidamente. Depois a gente veio para o degrau do é um líder abaixo da média. E agora a gente está descendo mais um degrau e aqui é confusão, todo mundo igual, mesmo dentro deles, exatamente. E aí, Celso, o Curitiba sobe um degrau. Importante também. Não acho que o Curitiba tenha a mesma capacidade de atuação do Santos, do Sport, do América, ainda do não. Goiás. Pode vir a se reforçar, mas hoje não. Hoje não. Mas subiu um degrauzinho. Já é mais competitivo. O gol que o Curitiba faz contra o América é um golaço. Bola trabalhada em vários setores do campo. Tá? O Curitiba começa a dar sinais de que não vai ser um intermediário no campeonato. Como o Cássio falou, o futebol das primeiras rodadas até sugeria isso. Contribui para esse cenário de maior igualdade de potencial técnico entre as equipes o fato do Sport ter perdido força. Tá? O Sport atravessa um momento de lacunas significativas no elenco, entre lesões, entre jogadores que estão sendo negociados. Tá? O Sport chega para essa reta final antes da abertura da janela muito fragilizado dentro do seu elenco. Tá? E também, se o Santos desceu um degrau, o Sport também desceu um degrauzinho. Tá? Porque Sport e Santos pareciam, como você falou, na verdade, na abertura a gente tinha o Santos num mundo à parte. Quando o campeonato começa, a gente aproxima o Sport do Santos. E agora eu acho que os dois desceram, como você falou, mais um degrauzinho. No caso do Sport, desce um degrauzinho. Muitos desfalques, muitas lacunas no elenco e vai precisar agir na janela. Dos 6 times da janela, por favor, né? Isso, para que na janela possa, né, já ter os jogadores em ação. Desses 6 times, quem jogou pior nessa rodada foi o Ceará. Era isso que eu ia te perguntar. Essa era a pergunta que eu estava reservando. Depois dessa sua observação dos times, desses confrontos diretos aí, quem estava pior? O Ceará. Veio de 2 derrotas fora de casa, perdeu para um time muito fraco, que é o Brusque. Claro que o campo que o Brusque joga em Itajaí é um campo complicadíssimo, mas jogou mal. E contra o Sport com a sua pior escalação do campeonato, não por culpa do treinador, pelo contrário, o treinador fez o melhor com o que tinha, mas de fato por não haver opções. Banco de reserva dizimado.
E o Ceará, mesmo no Castelão, teve 2 chances, né, de fazer o gol. Basicamente 2 chances. Teve um recorte ali de 3, 4 minutos em que ele realmente foi melhor que o Sport, e nos outros ele alternou ali domínio com uma versão muito, muito abaixo do Sport. Para quem já viu o Ceará jogar, a gente assiste muito na temporada, é um time que não está em crescimento. O Curitiba, por mais que esteja grão em grão, parece um time melhor do que há 3 rodadas atrás. O Ceará, para cima, né? o Ceará, ele está meio que andando em círculos, né, com os seus problemas, tá? Não acho que é um caso de queda como o Sport Santos, né, mas esse Sport Santos é uma queda que leva para uma proximidade com os demais. Enquanto o Ceará, esse círculo é o círculo que vai deixando ele mais distante. Fala, Cássio. E o Ceará tem a questão de estar envolvido, assim, já não está na fase tão boa e as suas peças vêm sendo visadas muito pela Série A. Já perdeu o zagueiro por 8 milhões para o Cruzeiro, o Jonathan Jesus, o atacante Eric Pulga sendo especulado no Corinthians, o Ceará dizendo que vende só por 20 milhões, o Corinthians teria oferecido 16, de 16 para 20, na lógica do futebol, não tem na lógica do futebol nessa escala, é algo que não parece ser incontornável. Então, assim, é um time que não vem numa fase boa, embora tenha, como eu disse lá no começo, tenha essa capacidade de poder reagir, mas que perdendo peças como outros não vem perdendo. No caso do Sport, ele perdeu mais por lesão e suspensão. O único jogador foi Pedro Lima, que é a negociação, e um meio titular que seria Alan Ruiz. Mas a gente já teve esse debate em outras oportunidades. Se o Ceará perder Eric Pulga, para o time, não para o clube, até porque a venda de Pedro Lima seria a maior do Nordeste, mas para o Ceará, proporcionalmente, perder Eric Pulga seria pior do que o Sport perder Pedro Lima. Então, e isso é algo que pode afetar muito o Ceará, essa saída. Porque ainda que receba um bom dinheiro para suprir essa possível saída, já que é algo que vem sendo comentado há dias, seria algo que daria muito trabalho, sobretudo você sendo dos 6 principais, o que já está mais distante. Muito bem. Fred, tem outro aspecto também que nosso companheiro Thiago Minhoca, do time de comentaristas do 45 Minutos, também estatístico do time do Game Arena, vem destacando ao longo das últimas rodadas, que é a força do mando de campo. Então, queria que você elaborasse um pouco mais também sobre essa questão do aproveitamento dos mandantes. Como você falou, Celso, Thiago Minhoca, né, que é um estatístico e que tem um pleno controle, né, de dados da história da Série A, da Série B, né, do futebol brasileiro como um todo, ele vem batendo nessa tecla. Né? Claro que ele, assim como a gente, identifica o achatamento, destaca o achatamento, mas já algumas rodadas ele diz, o que realmente está sendo a tônica dessa Série B é a força do mando de campo. Tem feito muita diferença jogar em casa. E a gente traz alguns dados aqui na tela, né, que são importantes para que a gente entenda o que está acontecendo nesse momento. Os mandantes, eles estão com 65% de aproveitamento. Os visitantes com apenas 26%. Tá? Então já tem uma diferença considerável aí. Mas tem um dado que eu considero que é ainda mais relevante, que é o seguinte: de todos os pontos da Série B, 72% deles vieram de quem jogou em casa. Tá? Enquanto só 28% veio de quem jogou fora. A partir dessa estatística dura, fria, que vai para a mesa, é importante a gente fazer um recorte. Daqueles times que a gente citou, né, anteriormente aqui no programa, naquele longo bloco, que a gente foi até a Chapecoense naquele bloco, de times que a gente pode citar que estão mirando o G4 de forma mais direta ou de forma mais indireta, 5 deles fizeram 6 jogos em casa. Nesse momento a gente está com 11 rodadas, então
desses times que estão mais envolvidos ali na briga pelo acesso, 5 deles têm um jogo a mais em casa. Isso faz uma diferença numa Série B em que os números do aproveitamento como mandante estão aqui na nossa cara, né, para a gente ver. América, Avaí, Curitiba, Vila Nova e Ceará. Os demais, naturalmente, tá, fizeram 5 partidas em casa. Aí a gente tem algumas exceções. O Sport, ele fez as 5 em casa, mas não tem 6 fora. O Sport tem um jogo a menos, então o Sport está 5-5 nesse momento. E aqui vale mais uma atenção a um time que tem sido citado sempre aqui nos nossos raios-x. A gente sempre está dando uma citada. Por mais que a recuperação não esteja vindo, tá? Nessa rodada empatou com o Paysandu fora de casa, tá? Que é o CRB. Mas vale mais um aviso e mais uma atenção ao CRB, porque nesse campeonato que o mando de campo pesa tanto, o CRB só fez 3 partidas em Maceió. Tá? Então, ele tá bem desigual em relação aos demais na tabela. Tá? O CRB ele tem apenas 9 pontos conquistados. Tá? Realmente tem demonstrado a dificuldade muito grande de virar a chave. Está na zona de rebaixamento. E 2 jogos a menos, esses 2 jogos, obviamente, no Rei Pelé, contra o Sport e contra o Botafogo de São Paulo. Tá? Difícil imaginar que ele some os 6 pontos. Mas se ele somar, ele fica totalmente inserido na disputa. Tá? E equaliza ali esse número essa relação jogos em casa. Agora é difícil, né, Fred, você saber como esse cenário aí de Schrödinger, né? E você pode estar ou no bololô ali da turma de cima ou no bololô da confusão ao mesmo tempo. Como isso afeta diretamente o ambiente. Diretamente. É um time que perde confiança, que perde. Exato. Perde, inclusive, Celso, um respeito dos adversários, que esse respeito às vezes é muito necessário, sabe? Sim. Muda a cara do jogo, pô. Muda porque a proposta, o ímpeto. Os times da região que ele tá na tabela, por exemplo, quando enfrenta um América Mineiro, um Sport, um Santos, um Goiás dentro de casa, e o jogo tá ali se encaminhando para o fim, tá empate, eles administram o empate, por exemplo. São times que jogam mesmo em casa com ímpeto controlado, com ímpeto dosado, né, para não se expor muito. E com o CRB, todo mundo tem enfrentado o CRB para vencer o jogo, né? Mas ele tem a melhor rodada possível para ele, né, nessa 12ª, que ele recebe o Guarani, tá? Então, essa tensão aí ao CRB, ela deve prevalecer aí, permanecer por mais uma rodadazinha pelo menos, porque há uma tendência a 3 pontos. O Guarani é o pior time do campeonato, né? Em capacidade técnica, momento, tudo tá muito conturbado. Tudo. E até a própria torcida, a torcida do Brinco de Ouro tava 4 mil, 5 mil pessoas. O último jogo já foi na casa de 2 mil, porque tem uma hora que cansa, né? Então, assim, depois do Paulistão, que já foi ruim, assim, o Guarani que é campeão brasileiro, mas da primeira divisão, mas nessa Série B, até o momento, tá muito longe das sinais de reação. Mas só queria deixar registrado que de vez em quando essas reações acontecem, tá? O Botafogo de Ribeirão Preto parecia caminhar no mesmo sentido e de repente encaixou 3 vitórias seguidas. Então, a Série B ela realmente permite que um time que não esteja com tanto cartaz consiga aplicar sequências de pontuação muito fora da curva. Muito bem. Então, dessa forma, a gente fecha aqui mais um Raio-X da rodada. Espero que você tenha curtido aqui esse conteúdo. Se curtiu, deixa aqui o seu like, deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal e ajude o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. Muito obrigado, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.